Nós vamos continuar a nossa série de mensagens Ame a Sua Igreja Local, e hoje nós vamos estudar sobre o que é uma igreja que acolhe, o que é uma igreja acolhedora. Por isso eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 11. Vamos ler os versículos 28 e 29. Podem ficar tranquilos que eu já resisti à tentação de sair correndo ali pela porta. Não vou fazer isso. O trimelique que está aqui hoje é normal, já estou acostumado. Toda vez que eu subo nesse púlpito é assim mesmo. E, por outro lado, é uma alegria estar em família, estar em casa, estar com meus irmãos. Mateus 11, 28 e 29. Diz assim o texto: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Ore comigo. Senhor nosso Deus, nós te louvamos no dia que se chama pelo teu nome, porque o Senhor nos faz um convite. O Senhor nos chama à tua presença. O Senhor nos chama a te adorar. Por isso, nos ajuda, ó Deus, a ouvir a tua voz. Limpa a nossa mente das distrações e ajuda-nos a te responder com fé e com descanso, como é a tua vontade. Abre os nossos ouvidos, Senhor. Abre os olhos do nosso coração para que ouçamos a voz do nosso Mestre. É isso que te pedimos. Que o teu Espírito continue a nos conduzir também agora. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, boca humana alguma jamais proferiu palavras mais acolhedoras do que as que nós acabamos de ler. O Senhor da Glória está se voltando para os inimigos de Deus, para os rebeldes contra a lei de Deus, para aqueles que naturalmente o rejeitam, para fazer um convite. Este, então, irmãos, é o ponto de partida para que nós entendamos o que é uma igreja acolhedora. Nós não começamos pela igreja. Nós começamos pelo Senhor da igreja. Nós começamos conhecendo e entendendo quem é o Cristo que nos acolhe. É por aí que nós começamos a compreender o que Ele quer de nós, enquanto igreja que acolhe. Como Ele quer que nós procedamos. Começamos a entender o que é ser acolhedor por meio daquele que nos acolheu. E ao olhar para suas palavras, o que nós lemos é algo muito diferente do que qualquer um de nós naturalmente sente pelos nossos inimigos. Ao pensar naqueles que nos fazem mal, o nosso sentimento natural é de rejeição, é de afastamento. Porém, não é assim que Cristo pensa. Este não é o caráter de Cristo. O que Ele faz é um convite. O seu coração é manso e humilde. E é isso que Ele diz acerca de si mesmo. E por ser assim, isto o impele a, em vez de rejeitar aqueles que o rejeitam, a atrair para si, chamar para perto dele. Ele diz: venham a mim. Ele quer receber pecadores em sua presença. O tipo de gente que Jesus chama aqui não é o tipo de gente que sempre vence, o tipo de gente que sempre triunfa, que sempre conquista, que sempre está nos mais altos patamares. Veja quem ele está chamando. Ele chama
gente fraca, gente que peca, gente que sofre, gente que se machuca, gente cansada e sobrecarregada. São eles que Jesus chama, dizendo: venham a mim, venham a mim. O convite é esse, porque nós precisamos ser convidados. Por nós mesmos, não é o nosso desejo chegar a Cristo. Não é o nosso desejo nos aproximar dele. Nós não chegaremos a ele sem que ele chame. Nós não podemos entrar sem ser convidados. Nós somos escolhidos. Não somos nós que escolhemos entrar em sua casa. É ele que abre a porta e nos chama para dentro. Comumente, nas Escrituras, quando ele diz eu sou, ele está se referindo aos seus ofícios, àquilo que ele faz por nós. Eu sou o pão da vida, porque ele sacia nossa fome. Eu sou a luz do mundo, porque ele nos tira da escuridão. Mas este texto é o único momento em que ele fala sobre o seu próprio coração. Somente nesse texto, ele revela algo do seu ser, do seu coração, de sua essência. Ele está dizendo aqui acerca da inteireza do seu ser, do centro de sua existência. Porque esse é o coração nas Escrituras. Todas as vezes que as Escrituras falam sobre o coração, ela se refere ao centro da existência de alguém, a inteireza do ser de alguém. E aqui, ele está falando sobre o seu próprio coração. E quando ele fala acerca de si mesmo, ele nos surpreende. Porque o nosso pensamento natural acerca de Cristo se aproximando de nós é de alguém tão glorioso, é de alguém tão grandioso, que chega a ser hesitante. Que ele não se aproxima de um modo simples e natural de pecadores como nós. Se a gente é gente que peca, é gente que não deseja as coisas dele, o natural é que nós pensemos que ele está distante de nós, ou que ele não nos quer em sua presença. No entanto, não é isso que ele demonstra. Não é isso que ele diz acerca de si mesmo. Ele deseja ter pecadores com ele. Ele deseja trazer pecadores para a sua presença para transformá-lo. Porque ele é manso e humilde de coração. E as Escrituras nos revelam quem Cristo é. Portanto, se você está em Cristo, você está porque você foi convidado por ele e introduzido por ele em seu povo. E compreendendo, então, quem é o nosso Salvador e como ele nos acolheu, é que nós nos perguntamos: de que maneira nós podemos refletir o nosso Salvador? De que maneira nós podemos ser uma igreja acolhedora? Uma igreja acolhedora é uma igreja imparcial, é uma igreja hospitaleira e é uma igreja fiel à verdade. É isso que nós vamos aprender hoje. Que uma igreja acolhedora é uma igreja imparcial, hospitaleira e fiel. E nós agimos como uma igreja acolhedora, em primeiro lugar, quando nós somos imparciais. Abra sua Bíblia comigo, em Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. E o verso 1 até o 5. O verso 1 registra: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo,
não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Irmãos, em outras versões, o termo não façam diferença é acepção, ou seja, não façam acepção de pessoas. Eles significam a mesma coisa, mas no original, esse termo pode ser traduzido como não receba com a face, ou seja, não faça discriminação pela aparência de alguém. A determinação apresentada por Tiago é que nós não podemos discriminar pessoas pela aparência. E o termo foi escrito originalmente no plural, de modo que se refere a todo tipo de discriminação. Classe social, vestimenta, cor de pele, status social e qualquer outro tipo de discriminação que seja possível. Para Tiago, os crentes no glorioso Senhor Jesus Cristo não tratam outras pessoas com favoritismo, ou não devem tratar outras pessoas com favoritismo. E ele esclarece o motivo. Ele já disse aqui, somente Cristo possui a glória. Ele é o nosso glorioso Senhor. Somente Ele pode ser tratado como alguém superior. O restante de nós é igual. Todos somos iguais. O superior é Cristo. Ele coloca este ponto para então nos apresentar um exemplo prático dos versículos 2 ao 4. Leia comigo. Ele diz, suponham que na reunião de vocês, entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre, com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você, fique de pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde põe os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Irmãos, esta situação, narrada pelo irmão Tiago, líder da igreja, tem menos indícios de ser uma ilustração. Na verdade, ela se parece muito mais com uma situação que realmente ocorria na igreja primitiva. Uma vez que esta carta é uma carta circular para ser lida em todas as igrejas da Ásia Menor. E ele exemplifica um culto de adoração em que os membros recebem visitantes ricos com honra e visitantes pobres com desonra. Essa postura, irmãos, é mais do que errada. A versão revista e atualizada nos diz que isso aqui é julgar com perversos pensamentos, no versículo 4. A parcialidade e a fé em Cristo são incompatíveis. A parcialidade é incompatível com a natureza de um Deus que é acolhedor. Ouça o que diz o profeta Isaías, no capítulo 55. Venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês, que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Deem ouvidos e venham a mim. Ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês. Minha fidelidade prometida a Davi. Nesse texto, o Deus de toda a terra faz um convite a todos os povos da terra para que venham a Ele. Se o próprio Deus tem misericórdia do ímpio que se volta a Ele, por que nós faríamos o oposto? Semanas atrás, na escola bíblica dominical, na turma do Cristão e os Desafios Contemporâneos, nós estudamos esse mesmo texto de Tiago, numa aula sobre racismo. E pouco tempo depois, explodiu mundialmente uma movimentação de comoção, de apoio ao jogador Vinícius Júnior, jogador brasileiro que joga na Espanha e que vinha sendo vítima
de diversos atos de racismo. Naquela ocasião específica, um estádio inteiro de futebol o chamava de macaco. E aquilo sensibilizou muita gente, principalmente porque tanto a mídia da Espanha como o próprio presidente do campeonato espanhol fizeram pouco caso de um ato tão grotesco. Todos nós nos sensibilizamos com uma história como essa. Mas e se nós mesmos, na igreja, agíssemos parecido? Só que de uma forma velada, de uma forma discreta. E se em nosso meio também houver discriminação? Não seria motivo para nos inquietar ainda mais? Não seria motivo para nos deixar perturbados, uma vez que nós somos o povo que estava distante e que foi acolhido por Deus? Nós somos tentados à parcialidade, baseando-se na aparência, no sotaque, na faixa etária, na condição financeira, na hereditariedade. Eu trato fulano diferente porque ele é filho de ciclano. Nós caímos em erros do tipo de jovens discriminando líderes mais velhos, ou de irmãos mais velhos discriminando líderes mais jovens. Nós somos tentados a ver pessoas recebendo mais honra por serem mais ricas. Nós somos tentados a participar de atividades da igreja que vão apenas às pessoas que nós conhecemos. Na verdade, aliás, uma forma com que nós agimos com parcialidade na igreja é quando nós escolhemos com quem vamos nos relacionar com base na afinidade. Embora nós estejamos em uma comunidade diversa, com todo tipo de gente, na prática, muitas vezes nós estamos sempre com as mesmas pessoas. Sempre com as pessoas que são mais parecidas conosco. Podem ser irmãos do pequeno grupo, podem ser alguns amigos antigos, alguns amigos mais recentes. De qualquer forma, nós vamos nos acostumando com esse modo confortável de se relacionar e acabamos por formar grupos, guetos, divisões, grupos separados na igreja, reduzindo o nosso círculo de convivência ao nosso contexto mais favorável e mais confortável. Isso é grave, irmãos, porque a afinidade pressupõe coisas em comum, do tipo faixa etária, condições financeiras, status social, estilo de vida, personalidade e outras características, até como opinião política. E em pouco tempo, isso cria conflitos, isso cria afastamentos, isso enfraquece o discipulado, enfraquece o serviço ministerial. Imagine, por exemplo, você não ir ao Projeto Antioquia, um projeto que tem como objetivo pregar o evangelho em um local onde a pregação é escassa, fortalecer uma comunidade reformada, tudo porque não vão pessoas que você não conhece. Isso não faz sentido. Que vínculo pode ser maior do que o vínculo da fé em Cristo Jesus? O que pode ter de mais forte para nos ligar uns aos outros do que o sangue derramado de Cristo? Do que sermos todos membros do corpo daquele que é a cabeça? Irmãos, nós realmente não somos todos iguais. As distinções fazem parte da nossa personalidade. Elas constroem quem nós somos individualmente. Mas elas não são o mais importante. Nós não devemos nos relacionar na igreja com base nas características da nossa personalidade. Elas não podem definir os nossos relacionamentos. Escrevendo aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue da cruz. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira,
o muro da inimizade. Efésios 2, 13 e 14. Ele falou a uma comunidade, irmãos, de judeus e de gentios, para dizer que agora há enorme diferença entre eles. A barreira étnica, a barreira idiomática, a barreira cultural, a barreira religiosa foi derrubada, foi posta em terra pela obra de Cristo no Calvário. Não há mais barreira entre judeus e gentios. Como nós podemos fazer acepção na hora de conviver na igreja? Tudo isso usando critérios tão frágeis. Se nós não nos esforçarmos para conviver com irmãos, para além do nosso núcleo de afinidade, como seremos uma igreja capaz de receber novas pessoas? Como seremos capazes de receber gente muito diferente de nós? Nós vamos nos tornar uma igreja compartimentalizada, uma igreja dividida em grupos por critérios puramente humanos, como ter ou não ter filhos, ser solteiro ou ser casado. Chega um visitante na igreja ali, e o diácono pergunta: bom dia, meu irmão, você é solteiro, você é casado? Você é universitário, você é viúvo, você é divorciado? Ele diz: eu sou universitário. Setor de jovens universitários, primeira fila direita ali. Nós vamos parecer uma loja de departamento, e não uma igreja. Nós precisamos nos parecer com aquilo que nós realmente somos. Somos uma família. Somos a família da fé. Somos um só povo, de diferentes cores, de diferentes sotaques, de diferentes estilos de vida, mas um só povo em Cristo Jesus. Somente Cristo é capaz de fazer tal coisa. Somente Cristo é capaz de juntar tanta gente diferente e dizer: vocês são o meu povo, vivam como um só. Somente Ele pode fazer isso. Precisamos, irmãos, viver assim, porque isso nos deixa prontos para nos relacionar com pessoas que, a princípio, nem desejam estar aqui. Isso nos deixa preparados para receber pessoas que, a princípio, não queriam vir para cá. Mas, ao chegarem aqui, verão o nosso amor, ouvirão Jesus falando e serão salvas. Nós vamos, sim, nos relacionar com pessoas que se parecem conosco, mas não apenas com pessoas que se parecem conosco. Se você percebe que, de alguma forma, tem sido parcial em seus relacionamentos na igreja, há duas coisas a fazer. A primeira é se arrepender. É orar ao Senhor. É confessar esse pecado da parcialidade. É confessar o pecado do individualismo. E a segunda coisa é se mexer. É se envolver. É sair da zona de conforto. Faça parte de um pequeno grupo se você ainda não faz. E se você já faz parte de um pequeno grupo, visite outro. Conheça outros irmãos da igreja. Juntem reuniões de pequenos grupos. Envolvam-se com outras iniciativas da igreja para o discipulado, como a rede nos jovens, como a live nos adolescentes, como o Ministério de Missões, como o Projeto Atitude e muitas outras que nós vamos fazer ao longo desse e dos próximos anos. Posso ouvir um amém? Eu tenho que aproveitar essa oportunidade, para falar isso. Nós agimos, irmãos, como uma igreja acolhedora, em primeiro lugar, quando nós somos imparciais. E em segundo lugar, nós agimos como uma igreja acolhedora, quando nós somos hospitaleiros. Hebreus, capítulo 13, versículo 2.
praticamente só voltar uma página mesmo da Bíblia. Hebreus 13, 2. O verso diz: não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. A carta aos Hebreus é escrita, irmãos, para crentes que estão esfriando na fé. A fé dos receptores dessa carta está se esfriando. Ela é como um pavio que apenas fumega. Ela é como uma brasa que precisa ser estimulada para que volte a queimar com força. Eles estão desanimados e cada vez menos interessados no Evangelho de Cristo, começando inclusive a retornar às práticas antigas da lei cerimonial, que foram abolidas em Cristo. Eles estão voltando a pensar que as práticas da lei cerimonial são necessárias para o culto e para a fé deles. E é por isso que o autor de Hebreus, durante toda a carta, enfatiza a obra de Cristo, sua obra sacerdotal, como suficiente para nos levar a Deus, como suficiente para que nós tenhamos plena comunhão com o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que aqui no capítulo 13, diante desse contexto em que os hebreus estão, ele começa a dar algumas admoestações, a fazer exortações. E ele inicia o capítulo falando sobre deveres sociais. No versículo 1, você pode ver aí, ele fala da necessidade dos irmãos se amarem constantemente. Seja constante o amor fraternal. Ou seja, os irmãos devem se amar continuamente, cuidando uns dos outros com um espírito de amor, como nós ouvimos aqui na semana passada. Já no verso 2, ele aconselha os leitores a estenderem esse amor a todos os homens, mesmo aos que ainda não conhecem. Os cristãos devem ser hospitaleiros, devem abrir seus lares aos desconhecidos. E fazendo isso, eles demonstram o amor de Cristo. E veja, nos tempos antigos não existiam hotéis. Os viajantes se hospedavam em lugares conhecidos como estalagens. E as estalagens não tinham fama de serem seguras. Pelo contrário, tinham fama de serem muito perigosas. E por isso, muitas vezes, eles contavam com a hospitalidade, com o acolhimento dos moradores dos locais por onde eles passavam. Eles dependiam que esses moradores lhes oferecessem abrigo. E ao que tudo indica, os crentes que receberam essa carta começaram a negligenciar esse acolhimento aos viajantes. E o escritor, então, os exorta a lembrar de seus semelhantes que não têm um teto, que estão em peregrinação. Para isso, ainda no verso 2, ele faz uma alusão ao Antigo Testamento, como um recurso, na verdade, que ele usa em toda a carta, ao dizer que foi praticando a hospitalidade que alguns receberam anjos, mesmo sem saber. Ele se refere aos casos de Abraão, que recebeu 3 homens que eram anjos, e esses homens lhes deram a notícia de que ele e Sara teriam Isaac. Ele se refere a Ló, que prestes a ter sua cidade destruída, Sodoma, recebe o aviso para fugir e consegue escapar. Ele se refere a Gideão, que era medroso, mas que recebeu um anjo e foi chamado para ser o próximo libertador de Israel. E ele também se refere aos pais de Sansão, que eram estéreis, assim como Abraão e Sara, mas receberam um mensageiro do Senhor que lhes disse que eles seriam pais também do próximo libertador de Israel. Na igreja cristã, irmãos, do século I, a hospitalidade era considerada uma virtude. Paulo diz aos romanos: pratiquem a hospitalidade, em Romanos 12, 13. E ele escreve a Timóteo e a Tito:
dizendo que o pastor precisa ser hospitaleiro. 1 Timóteo 3,2 e Tito 1,8. Ele também escreve a Timóteo dizendo que as viúvas, dentre todas as boas obras que elas devem praticar, incluam a hospitalidade. 1 Timóteo 5,10. E o apóstolo Pedro, no seu estilo bem característico, exorta os crentes dizendo: sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. 1 Pedro 4,9. Uma das características em comum dessas passagens que eu acabei de citar e do texto de Hebreus 13,2, além de que a hospitalidade é uma boa obra que necessariamente deve ser praticada pelos crentes, é que nós devemos ser acolhedores com quem não conhecemos. Isso está na essência do que significa hospitalidade cristã. O próprio Senhor ensinou isso nas palavras registradas em Lucas 14, 12 ao 14. Ouça o que ele diz. Quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se eu fizer, eles poderão lhe retribuir. E assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Veja que os apóstolos reverberam o ensino do Senhor. E o ensino é: acolham os estranhos, os necessitados. Não simplesmente os que são mais confortáveis de acolher. Reparta o que você tem com quem não tem. Inclusive, reparta seu próprio teto. Quem diz isso, irmãos, é alguém que ao nascer não teve onde se hospedar e foi parido em uma estrebaria. Quem diz isso é alguém que, adulto, em seu ministério terreno, não tinha onde repousar a cabeça e dependia da hospitalidade dos irmãos nas casas onde ele passava. Irmãos queridos, quão perto estamos de viver essa virtude cristã? Na semana passada, o pastor Renan, em seu sermão, citou o exemplo de uma irmã que o procurou e disse que sentia falta de ver sinais e maravilhas na igreja. E então ele responde apontando para uma outra irmã, dizendo: aquela irmã perdeu seu marido e ela está com dificuldade para criar seus filhos. Se você abrir a sua casa e recebê-la por alguns meses, eu direi que isso é um sinal e uma maravilha de Deus. Isso é acolhimento. Mas eu quero citar a minha própria experiência. Quando eu fui recebido aqui na igreja, eu cheguei aqui com o coração quebrado, vindo da igreja onde eu dei os meus primeiros passos na fé e passos físicos, onde todo mundo me conhecia, onde eu conhecia todo mundo. Mas cheguei aqui conhecendo quase ninguém. E eu trazia comigo aquelas preocupações naturais de todo recém-chegado em uma igreja. Como é que eu vou exercer meu ministério? Com quem eu vou contar para compartilhar minha vida? E então fui convidado para um cachorro-quente. Sabe por quem? Os irmãos Lucas e Carla. E não somente eu. Havia um grupo de irmãos de Bahia e Santa Rita que estavam chegando aqui na igreja. E todos eles foram convidados para essa noite do cachorro-quente. Mas tem um detalhe, eles ainda não eram casados. Eles nos receberam na área de lazer do prédio onde Carla morava com sua mãe. E é muito difícil fazer esse tipo de coisa, mesmo sem ter a sua própria casa, sem administrar a sua própria casa. Mas eles fizeram. Eles tomaram essa iniciativa de receber pessoas que eles nem conheciam direito. Hoje, 5 anos depois, esse grupo de irmãos continua na igreja, servindo ativamente em ministérios, em PGs, inclusive eu que estou aqui pregando agora.
Nós precisamos dar esse passo de iniciativa. Esse é um exemplo prático de que ser uma igreja acolhedora não é apenas ter 3 ou 4 irmãos ali na entrada da igreja estendendo a mão para quem chega. Imagine, irmãos, ter 300 pessoas acolhendo, em vez de apenas 3 ou 4. E mais do que isso, se essas 300 pessoas tiverem a mesma iniciativa que os irmãos Lucas e Carla tiveram, eu preciso citar novamente aqui a minha própria experiência. Eu, como filho da aliança, não posso ainda falar como pai. Eu não sou pai ainda. Mas eu quero falar da minha própria experiência como filho criado na igreja. Eu cresci, filho de pais crentes, em meio à igreja, assim como muitos dos bebês aqui, passando de braço em braço entre os irmãos. Como muitos filhos de vocês, ao terminar o culto, eu ficava correndo entre os bancos da igreja. E eu sei que é muito difícil criar filhos crentes, principalmente quando eles são adolescentes, e às vezes parecem demonstrar pouco interesse por Jesus, pouco interesse pelas coisas de Deus. E é por isso que é indispensável que pais mais experientes, pais de filhos já criados, acolham os pais de filhos jovens. Pais de crianças pequenas, pais de bebês e pais de adolescentes também. E é claro que o acolhimento a pais de primeira e de segunda viagem deve ser não apenas de outros pais mais experientes, mas de toda a igreja. A igreja tem a missão de discipular as crianças junto com seus pais. Também é nossa missão ensiná-las a cultuar. E nós não vamos conseguir isso chamando a atenção delas e brincando com elas, por mais fofinhas que elas sejam. Eu sei que é difícil resistir a tanta fofura, mas o culto solene exige isso de nós. E elas vão aprender pela imitação. Elas vão aprender olhando como nós nos portamos no culto solene. Nós podemos ajudar os pais dessa forma. Crianças ainda não possuem a mesma compreensão dos adultos. Então elas precisam ser ensinadas com paciência, tanto dos pais quanto dos irmãos da igreja. Crianças abaixo dos 2 anos ficam aqui conosco. E elas são bem-vindas a ficarem aqui. Elas são chamadas pelo próprio Deus. Lembre-se do que disse o salmista e do que o mestre citou. Ele disse que da boca dos pequeninos tiraste perfeito louvor. E ele disse mais: vinde a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Ter crianças no culto deve ser motivo de alegria para nós, porque isso é uma comprovação de que Deus está preservando uma descendência santa em um mundo que jaz no maligno. Deus está cuidando do seu povo. E ele demonstra isso com os pequeninos. É claro que isso também inclui crianças com necessidades especiais. E ora, o próprio Jesus falou delas quando as citou na passagem que nós lemos aqui em Lucas, capítulo 14. Deficiências no corpo, deficiências nos sentidos e, obviamente, estão incluídas aqui as deficiências cognitivas ou os transtornos cognitivos. Essas crianças trazem um desafio a mais, porém elas também trazem uma oportunidade a mais, tanto para os pais como para a igreja, de nós sermos graciosos. Jesus disse que nós seríamos felizes se nós as recebêssemos, porque elas não têm como retribuir, mas a nossa recompensa está garantida na eternidade. E de que maneira as mulheres da igreja podem ajudar irmãs que estão no puerpério?
fazendo refeições e levando, ajudando com faxinas. De que maneira, irmãos, podem ajudar um irmão que está com dificuldades financeiras? Fazendo-lhe doações, ajudando a conseguir um novo emprego. Eu mesmo fui alvo da bondade de irmãos em tempos de aperto aqui. Lembrem que nós somos uma família. E a família de Deus abre as portas para todos. Na casa de meu Pai há muitas moradas, Jesus disse. Se nós entramos nessa casa, nós precisamos aprender a acolher a todos que estão para entrar, mesmo os mais diferentes e desconhecidos por nós. E nós fazemos isso abrindo nosso coração e abrindo a porta de casa para eles. Amém, irmãos? Nós agimos como uma igreja acolhedora, em primeiro lugar, sendo imparciais. E em segundo lugar, sendo hospitaleiros. E em terceiro e último lugar, nós agimos como uma igreja acolhedora quando somos fiéis à verdade. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 18. Versículos 24 ao 28. Atos 18, 24 ao 28. Nessa narrativa, o escritor nos apresenta 3 personagens-chave para entendermos que uma igreja acolhedora não abre mão da verdade bíblica. O primeiro deles é Apolo, citado no verso 24. Acompanhe comigo. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Veja aqui, nos é dito que esse homem, continue vendo, era culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Irmãos, Apolo era eloquente, falava bem, falava com autoridade. Sendo ele judeu, tinha muito conhecimento do Antigo Testamento. Mas como diz o verso 25, ele fora instruído no caminho do Senhor. E com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. O narrador sagrado nos informa que Apolo era instruído, mas que também era entusiasmado. Ele falava com fervor. Contudo, ele nos dá outra informação. Apolo conhecia apenas o batismo de João. Ou seja, embora muito capacitado, muito competente, Apolo também tinha suas limitações. Nós não sabemos exatamente quais, ou quais partes da doutrina cristã ele ainda não compreendia. Mas segundo John Stott, provavelmente lhe faltava conhecer mais sobre a grande comissão, a exaltação de Cristo e a bênção do Espírito Santo. E a passagem segue, no versículo 26, e nos apresenta os outros 2 personagens. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Esse casal, irmãos, Priscila e Áquila, já foi mencionado ainda nesse mesmo capítulo, no capítulo 18. Eles eram judeus e fazedores de tendas, assim como Paulo. Eles foram exilados de Roma, foram expulsos de Roma pelo imperador, que naquela época expulsou os judeus da cidade. Eles acompanharam então Paulo em sua viagem missionária e aportaram em Éfeso, onde ouviram Apolo pregar. E ao perceber
que Apolo tinha limitações, a atitude desse casal é levá-lo para sua casa e acrescentar o que faltava à sua fé, explicando com mais exatidão o caminho de Deus. Um homem comum e uma mulher comum que acolheram um crente fiel, em vez de criticá-lo publicamente ou de criticá-lo por suas costas. Que casal! Recebem em sua casa, sem hesitar, falando a verdade de Deus, mesmo para uma das mentes mais brilhantes da igreja primitiva. Sabendo que lhe faltava algum conhecimento, esses dois fazedores de tendas o ensinam, o doutrinam. O resultado disso, irmãos, veja os versículos 27 e 28. Querendo ele, Apolo, ir para a Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Vejam como a sabedoria e a discrição desse casal simples somou a obra de Deus. Eles capacitaram Apolo para que ele transmitisse o que ele aprendeu em outro lugar, tanto ajudando os crentes a crescerem, como também refutando as falsas afirmações dos judeus sobre a pessoa de Cristo. Irmãos, talvez muitos de vocês não sejam chamados como Apolo para pregar de igreja em igreja, para defender o evangelho publicamente em muitas ocasiões. Mas certamente todos nós podemos ser como Áquila e Priscila. Pessoas normais, com seu trabalho normal, com seus desafios diários normais, mas que abrem a porta da sua casa para discipular, que abrem a porta da sua casa para ensinar o evangelho. Será que eles poderiam ser considerados leigos, tendo instruído alguém tão especial e talentoso como Apolo? De modo algum, irmãos. Nós vemos que o ensino da verdade não está limitado aos pastores. Nós não precisamos de uma ordenação para sermos capazes de discipular, de ensinar. Muitas vezes o que nos falta é abrir a porta de casa, como fizeram Áquila e Priscila. Nós podemos fazer isso partilhando o que nós temos. Partilhando nossa casa, partilhando nosso carro, partilhando nossos recursos. Nós podemos receber em nossa casa recém-convertidos de todas as idades, para lhes apresentar o evangelho, para lhes ensinar o caminho de Deus. Alguns crentes nem sempre são as balas, mas certamente podem ser os canhões que disparam a verdade de Deus pelo mundo, pelo discipulado. Dessa maneira. Prepare-se para isso, estudando com afinco a palavra de Deus e aprendendo a fazer um bom feijão, para receber na sua casa aqueles com que você pode ensinar, que você pode acrescentar algo à sua fé. Algo importante também a afirmar é que ser acolhedor não é o mesmo que abrir mão da verdade. Nós não apenas acolhemos, nós acolhemos para ensinar a verdade de Deus, para pregar o evangelho, para mostrar qual é o caminho de Deus. Cristãos devem ser o povo mais acolhedor que existe no mundo. Precisamos estar aptos para receber os mais diversos pecadores. Do alcoólatra à mentirosa, do vândalo
ao militante de causas anticristãs, nós devemos estar prontos para ser receptivos com qualquer pessoa. Mas nós não podemos hesitar na hora de lhes pregar a verdade, na hora de confrontar as suas crenças errôneas acerca de Deus. Nós precisamos ter acolhimento, amor, recepção, e precisamos ter ousadia, verdade, coragem. Estas coisas não estão separadas, elas andam juntas. Não há oposição entre ser verdadeiro, entre ser bíblico e entre ser amoroso. Na verdade, ser bíblico é ser verdadeiro e ser amoroso. É falar a verdade em amor. Nós devemos ser prudentes como as pombas e astutos como as serpentes, como ensinou nosso Senhor Jesus Cristo. Concluindo, irmãos, este sermão, para que sejamos uma igreja de fato acolhedora, nós precisamos refletir a mesma atitude que Cristo teve conosco. Ele convida os pecadores para irem a Ele e para receberem seu descanso. De que outra forma nós estaríamos aqui, se não tivéssemos sido convidados? Todos que aqui estão são mais uma vez convidados a virem até o Senhor Jesus. E se você ainda não entrou na casa dele, não resista à voz do Senhor. Entre. Venha e coma, e se banqueteie, se farte. Arrependa-se dos seus pecados. Reconheça que você está cansado e sobrecarregado por andar conforme a sua própria vontade e não conforme a vontade de Deus. Desobedecer a Deus só traz cansaço e carga. Isso resulta em morte. Mas vindo a Cristo, você vai conhecê-lo. Você vai desfrutar do seu descanso. E nós, como Igreja de Cristo, precisamos ser imparciais, hospitaleiros e fiéis, porque isso é nada mais do que imitar o nosso Salvador, que é imparcial, hospitaleiro e fiel. Ele é imparcial, porque ele chama todos os que estão cansados e sobrecarregados. Ele é hospitaleiro, porque ele faz um convite, ele chama, ele quer nos receber. E ele é fiel à verdade, porque ele nos chama para aprender dele, que é manso e humilde de coração. Ele nos chama para ter vida em abundância. Ele nos chama para acolher como ele acolheu. Ele nos chama para conhecer o seu coração. E conhecendo, imitá-lo, sendo um povo que acolhe.